Aleluia. 2006 aconteceu em Brasília um encontro de lideranças nacionais. E o lugar lá foi a Igreja Sala Nossa Terra. A Geisa falou sobre isso ontem, não é? E nós recebemos ali, estava explodindo no mundo inteiro, o que Deus estava fazendo, transformando cidades e nações no mundo. E nós íamos receber ali o presidente do Congresso das Ilhas Fiji. O senhor, deixa eu lembrar o primeiro nome dele, era, bem, o sobrenome era inesquecível, Waka Waka Toga. Era alguma coisa Waka Waka Toga. Um senhor negro, alto, forte, do meu tamanho, talvez um pouco até maior do que eu, forte. Na beca, gravata, paletó e de sarong, porque é a roupa tradicional, amém? E ele de sandálias, uns pés gigantes. E ele mandou colocar 12 cadeiras naquela plataforma. Lembra disso? Quem lembra disso? Tinha mais alguém lá? Colocar 12 cadeiras como se fossem 12 tronos. E mandou colocar uma toalha e um balde, pastor Bahia. Não é? E estavam lá os 12 tronos. E aquela expectativa, né? Meu Deus do céu, o cara atravessou o mundo das Ilhas Fiji, os vídeos, todo mundo esperando. Aí o seu Waka Waka Toga chega e todo mundo, né, de olhos nele. E aí ele disse assim, eu preciso da ajuda dos irmãos. Eu preciso que 12 homens ou mulheres de Deus possam ocupar esses 12 lugares aqui. Gente, meu Deus do céu, que vergonha. Tudo gente de Deus, um monte de congressista, deputado, senador brasileiro ali, amém, cristão. Gente, foi um show de horrores. Uns passaram a perna no outro para saber quem subisse e estava nos 12 tronos. Que vergonha. Lotado, umas 2.500 pessoas ali. E aí, quando todo mundo sentou, o senhor Waka Waka, posso chamar ele assim? Intimidade, né? O senhor Waka Waka falou assim, muito obrigado, podem voltar para os seus lugares. O que eu faço agora, vocês não entendem, vocês vão entender depois. Amém? Eu estava com a minha irmã, que mora em Brasília, e estava hospedado na casa dela, e eu tive, a partir desse momento, de expectativas, não é? Porque ele não era qualquer pessoa, ele era um pastor, presidente do Congresso da nação dele, que estava vivendo um avivamento. O presidente da República procurou ele, os outros pastores, e disse assim, o problema da nossa nação, de tanta crise social e política, é que os pastores não estão orando juntos. Se os pastores orarem juntos, Deus vai mudar a história da nossa nação. E eles oraram e Deus fez. Veja os vídeos de transformação, amém? A gente naquela expectativa, o senhor Waka Waka vai pregar, amém? E ele falou aquilo dos tronos, mandou descer, o que eu faço vocês não entendem agora, eu vou entender depois. Aí começou as 4 horas mais longas e chatas de toda a minha vida. Porque o seu Waka Waka, ele veio ali como presidente do Congresso do seu país, amém? Então ele veio para trazer um relatório de como eram as Ilhas Fiji, antes do avivamento, que crise social, política, de todo tipo, o que aconteceu para que o avivamento ocorresse, e depois relatórios de índices de criminalidade que caíram, índices sociais que subiram. Ele passou 4 horas lendo um relatório, e o Charles, que já dorme no senhor, traduzindo. 4 horas, alguém lendo um relatório, o outro traduzindo. Quem que aguenta? Amém, irmãos? Só que ali tinha um príncipe de Deus, presidente do Congresso do país dele, que estava vivendo um avivamento. E tinham alguns políticos brasileiros cristãos ali, alguns deputadinhos, senadorzinhos, que começaram, quando ficou muito chato, levantar e sair. Saiu um, saiu 2, saiu 10, saiu 50, saiu 100, e de 2.500 pessoas acabou com umas 120, vai. Num lugar gigante, quando não tem ninguém, é horrível. E eu morrendo de vergonha de ser brasileiro, porque eles têm, nós não temos, eles têm avivamento e a gente não tem. Deus está fazendo algo glorioso lá e aqui não está. E a minha irmã cansada, querendo ir embora para casa, aí terminou ela, glória a Deus. E eu disse, Lídia, por favor, eu preciso fazer uma coisa a mais. O que você vai fazer? Espera um pouquinho. Aí eu subi na plataforma e with my Tupiniquim English, I talk with that guy
com o meu inglês tupiniquim, eu falei com o seu Waka Waka, Mr. Waka Waka, may I wash your feet? O meu inglês tão tupiniquim, ele, hey man, brother, I will wash your feet. Ok, meu irmão, eu vou lavar os seus pés. Não, seu Waka Waka, no, my feet, no, your feet, I wash your feet. Na verdade, feet, que era grandão. Tão humilde, que ele achou que depois de 5 horas dele falando, um brasileiro ia pedir para que ele lavasse os pés. E ele ia lavar. Ele ia lavar. Mas ele entendeu e sentou. E eu comecei a lavar os pés. Foi um de cada vez, porque não cabia os dois na bacia. E ele colocou o primeiro pé e eu comecei a chorar muito. Você estava lá, profetisa Cida? Ela está por aqui, não? Você estava nesse dia lá? Não. Eu sei que eu lavava os pés dele e chorava muito de vergonha, de arrependimento, de pedido de perdão a Deus pela atitude nossa de arrogância. Né? E com uma oportunidade tão grande, aquele homem importante no seu país veio para dizer, é possível ter uma nação transformada pelo Evangelho. E aí terminei de orar, chorei pra caramba. Aí ele disse assim, I can pray for you. Oh, sure, Mr. Waka Waka, pray for me. Aí ele colocou a mão dele nas minhas costas e começou a orar. E começou a orar em inglês, amém? E amém. Aleluia, praise to God. Ora aí. E ele falou uma hora assim, eu posso orar no meu idioma? Manda ver, Mr. Waka Waka. E eu não sei o que ele orou. Mas ele orava com uma voz bem grossa assim. Eu não sei se era línguas espirituais ou era fidiano. Eu sei que ele orou. E de vez em quando ele parava e dizia assim, ensina o seu povo a servir. Ensina o seu povo a servir. O que eu faço agora, vocês não entendem, vocês vão entender depois. A toalha ficou lá, o balde ficou lá, as cadeiras estavam lá, mas havia uma aula. Foi a última aula que Jesus deu para os discípulos antes da crucificação. Vocês querem ter autoridade? Sirvam uns aos outros. A congregação onde eu sirvo a Jesus com a minha família, amém? Não é a minha igreja, amém? Se fosse minha, eu não ia. Mas a congregação onde eu sirvo a Jesus nasceu assim. Nos juntamos e Deus deu uma palavra. Lavem os pés uns dos outros. Eu já tinha participado de vários lava-pés em que ministros, para dizer com humildade, ó, quem manda aqui sou eu, amém? Porque se Jesus lavou os pés dos discípulos e ele era o Senhor e Mestre, eu vou lavar o pé de todo mundo para saberem quem é que manda aqui, amém? Mas curiosamente, quando a gente começou a caminhar, Jesus disse isso, se vocês entenderam o que eu fiz, vão e façam o mesmo. E o que Jesus mandou a gente fazer é lavar os pés uns dos outros. E a gente fez isso. E eu acredito que essa mensagem que está se repetindo aqui nesses 2 dias, Deus quer nos conectar. Porque nós somos diferentes e cada um tem um tipo de abrangência ministerial, um tipo de impacto que você causa, amém, com aquilo que Deus te deu, para que Cristo seja exaltado na tua vida, aonde você está. Amém, irmãos? Só que uma andorinha só não faz verão. Deus nunca vai dar tudo para alguém, porque a glória é só dele de mais ninguém. Então eu preciso de você de alguma forma, talvez você precise de mim. E esse movimento nosso aqui é para isso, para a gente ver que Deus está fazendo coisas incríveis, mas que a gente precisa de alguma forma se conectar para ter sinergia. Eu sei que você sabe o que é sinergia. Você sozinho aguenta um tanto, mas com mais alguém você vai aguentar muito mais. A gente conectado, irmãos, a gente vai fazer coisas grandiosas para o nosso Deus. Esse é o tempo de Deus para nós. É o tempo de nós servirmos uns aos outros. Amém, amados? Estarmos conectados. O pastor Bahia me trouxe essa mensagem hoje. Após, foi uma visão que você teve, pastor? Ele teve uma visão, ele disse que no primeiro dia que nós estávamos aqui, ele viu ser deixado aqui uma toalha e uma bacia. Eu não te contei dessa história que eu acabei de contar aqui, não foi, pastor? Em 2006, há 20 anos atrás, amém, eu tive essa experiência
de alguém de fora dizer: o seu povo precisa aprender a servir, porque é assim que se obtém autoridade. Deus quer que a gente tenha autoridade nas nações. O apóstolo Joseir pregou hoje aqui: você quer ter autoridade? Então você precisa servir. E quando você se dobra para servir, você alcança o maior nível de autoridade. Amém, amados? Como é que as pessoas vão entender que Deus tem algo especial para nós? Quando os brasileiros servirem as nações. Amém, amados? Não importa que as pessoas achem que os brasileiros das nações são os empregadinhos. Uma empregadinha disse para o Naamã: se fosse lá na minha terra, o senhor ia ser curado dessa lepra. E o Naamã foi para lá e trouxe terra de Israel, para que quando ele ajoelhasse, fosse diante do Deus vivo. Amém, amados? Deus ainda usa pessoas simples e pequenas como nós. Amém? Deus quer usar a gente. Vamos nos dispor para isso, para que Cristo seja exaltado nesse tempo, nessa geração. Amém, amados? Glória a Jesus. Queridos, o nosso desafio é esse. Nós escutamos tantas matizes diferentes entre nós. Quantas pessoas fazendo coisas incríveis. Amanhã, na parte da manhã, o apóstolo Tiago vai estar pregando aqui na Igreja Batista Ramá. Quem puder, venha para cá. Amém? Ele contou com a profetisa Luísa o que Deus tem feito em Brejo. O Brejo virou santo, amém? Deus tem feito coisas incríveis no sul do Ceará, através dos nossos irmãos. Que coisa linda, amém? Cuidando de gente, cuidando de crianças. O Caio que eles trouxeram aqui é um menino que não tinha futuro de vida. Amados, eu conheci esse menino quando começou a caminhar com eles. Esse menino é um príncipe, é ministro de adoração. Trabalha com coisas manuais, discipula os outros. Que obra de transformação em uma vida. Uma vida vale mais que o mundo inteiro, amém, amados? Que coisa incrível a gente pode fazer juntos para o Senhor. Esse é o nosso desafio. Amém? Como que a gente, depois de tudo isso, depois de ver tantas coisas lindas que Deus está fazendo, como que Ele pode fazer com a gente? Amém, irmãos? Queridos, nós temos um fim, nós temos aí uma meta. Vai haver um momento em que o Espírito Santo e a igreja juntos vão dizer: Bo Yeshua, vem Jesus. Aleluia. Até que isso se alinhe, porque o Espírito Santo está pronto. Quantos acreditam que o Espírito Santo está pronto para dizer Bo? Está faltando nós então. Nós precisamos nos alinhar aos céus. Amém? Nós precisamos fazer a nossa parte para que a gente se alinhe aos céus e junto com o Espírito Santo a noiva possa dizer: vem. Amém? Apocalipse 22, 17. Isso talvez seja a base desse desafio que nós apresentamos hoje a todos. Amém? Estamos num número pequeno de pessoas, mas amados, eu quero que você diga daqui a alguns anos: eu estava lá naquele dia. Sabe essa sensação boa que a gente tem, que a gente pergunta: você estava lá? Você estava naquele ônibus? Você estava naquela conferência? E alguns falam assim: eu estava. Não é legal dizer isso? Fala assim: eu quero estar presente quando o Senhor se manifestar. Amém, amados? Desde criança eu canto uma musiquinha e eu canto sem vergonha. Amém? E eu tenho cantado muito essa musiquinha esses dias, em alguns momentos que eu achei que o meu tempo já tinha passado. Eu estava em caverna. E eu disse: quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais negócio de batalha espiritual, não aguento. Apanhamos demais, não aguento mais. Mas eu lembrei que desde criança eu canto: eu quero estar com Cristo, onde a luta se... Aí eu arrumo a tal da armadura, meio apertada aqui e ali, imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa, lá na glória, me alegrar com a vitória, onde Deus vai me Aí eu vou tirar a coroa da minha cabeça e empurrar aos pés de Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ações de graça e poder sejam dadas a Ele. O Espírito e a noiva dizem: vem. Amém? Tem um trabalho para a gente fazer até que isso possa acontecer. Eu já sei onde a gente vai bater, eu sei o que vai acontecer. Vai ter uma hora que a gente vai falar: vem, e o Espírito vai confirmar: é agora, vem. E Ele virá com as nuvens e todo o olho o verá. Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia! Então nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Tem trabalho para ser feito. Servo precisa se dispor para ver o que precisa ser feito. Amém? Escutamos hoje, precisamos de organização, precisamos de estratégia. Precisamos. A mesa está bagunçada, mas nós vamos começar a organizar, colocar as coisas no lugar e vai ficar bonitinho, do jeito de Deus. Amém? Estou pronto para trabalhar. Quem está aqui está pronto para trabalhar? Apocalipse 22, 17, olha que lindo isso. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga. Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A gente nunca vai pregar para os outros alguma coisa de bom se a gente não beber primeiro. Bebe dessa água, bebe dessa fonte, bebe dessa experiência com Deus. Deus quer que você conte para outros o que aconteceu na sua vida. Aí eles vão crer. Eu tenho um testemunho, eu tenho algo especial. E por que eu tenho algo especial? Porque Jesus fez algo especial na minha vida. Eu sei que Ele pode fazer na sua, eu vou orar por você. É assim que acontece. Eu, quando criança, tive uma doença que chamava labirintite. É um ossinho desse tamanho, que quando é inflamado, a pessoa perde o equilíbrio. E é horrível, eu sofri muito com isso, e Jesus me curou. Eu nunca na minha vida orei por uma pessoa com labirintite que ela não tenha sido curada. Nunca. Por causa de mim, não. Por causa de Jesus, Ele disse, aquele que bebe de mim se transforma numa fonte que jorra para a vida eterna. Vocês estão aqui? Se alguém aqui teve o casamento restaurado, você é uma fonte de restauração de casamento. Se você foi liberto, você é uma fonte de libertação. Porque quem bebe dele se transforma numa fonte dele, que jorra para a vida eterna. Amém, irmãos? Aleluia. Queridos, quem quiser, venha e receba de graça da água da vida. Aleluia. Veharuach vehakalá orimbo. Verashomeach yomar bo, hatsameach yavo, verahefetz yika, mai haim hinam. Amém, amados? Desde que nós nascemos como igreja, Deus sempre colocou judeus no nosso caminho. Amém? E isso é uma marca na nossa vida. Eu lembro que eu e a Carla estudamos, amém, hebraico, fomos alfabetizados na Sefer, a maior editora da América Latina. E os alunos que estudavam com a gente achavam que a gente era meio que, sabe, coelho? Que alguém é colocado num curso para fazer a turma andar, para se desenvolver, alguém que já sabia. O pessoal achava que a gente sabia, não, eu tinha orado. Deus, amém, abre a minha mente para aprender hebraico. Amém? E queridos, isso funciona. Deus, Ele tem mais propósito, mais interesse em te usar do que você tem interesse em ser usado por Ele. Eu vou repetir, Deus tem mais interesse em usar você do que você está interessado em ser usado por Ele, porque Ele te fez e te colocou nessa geração para isso, para que você pudesse ser usado para a glória dEle. Amém, irmãos? Aleluia! O que é o projeto Vem? A base é essa palavra que vai haver um momento em que, junto com o Espírito, a igreja vai ter trabalhado, vai ter realizado coisas. Amém? Vai ter pregado o evangelho em todas as nações. E então virá o fim. Haverá um momento que nós vamos dizer, vem, e Ele virá. Amém, irmãos? Então até lá é o que nós temos para fazer. Então o Projeto Vem é uma plataforma estratégica, uma iniciativa desse grupo de líderes cristãos, de capacitar e impulsionar outros cristãos, outros líderes, num conceito muito importante que se chama odres novos. Eu falei desse nome no início, o Harold Caballeros. Queridos, esse homem que marcou tanto a nossa vida, foi reitor de uma universidade cristã na Guatemala. Depois ele abriu um partido político e concorreu à presidência da República da Guatemala e não ganhou. Mas como prêmio de consolação, ele foi convidado para ser ministro das Relações Exteriores da Guatemala. Amém? É o prêmio de consolação para quem serve a Deus, amém? Na época da Hillary Clinton, que era a chanceler americana, ele era o chanceler guatemalteco. E o Harold Caballeros, não é? Eu até hoje eu acompanho e escuto as coisas que Deus usa para falar. Ele dizia que não se conformava que a Guatemala, nos anos 2000, já era o país com mais porcentagem de cristãos nascidos de novo do mundo.
Mas ele não se conformava porque os índices de criminalidade não baixam na Guatemala. A violência continua altíssima, os cartéis de droga. Você já viu algum país parecido com isso? O narcotráfico domina e tem assim de igreja e de crente. Tudo com as luzes piscando, mas do lado tem crime, prostituição, violência. Você já viu algum país parecido com isso? Na Europa talvez está acontecendo esse problema. Não é interessante que Deus nos colocou para ser luz no meio das trevas, mas a gente não está vendo uma mudança. O Brasil está ficando legal para caramba, não? Ou está piorando? Sim ou não? Está piorando. Então tem alguma coisa que está errada. E está errada com a igreja. Deus sempre vai trabalhar de dentro para fora. E quando Deus olha para uma nação, vê a igreja na nação. Quem está mal, o Brasil ou nós? O que nós vamos fazer? Se arrepender e fazer alguma coisa. O Neemias, quando ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, os muros quebrados, as portas queimadas, ele, como nós, sentou e chorou. Mas ele não ficou chorando, ele levantou e foi fazer alguma coisa. Desculpa, eu não sou a melhor pessoa, não sou o que fala bem, não sou alguém importante, alguém grande, mas alguém precisa começar uma briga. Amém? Alguém precisa dizer, vamos fazer alguma coisa. Vamos nos juntar. O que eu posso fazer? Eu juntar meus amiguinhos. Porque eu consigo algumas coisas. Mas os meus amigos, meu Deus, eu tenho cada amigo. Vocês viram meus amiguinhos desses dias aqui? Quem viu meus amiguinhos? Tocando as nações, tocando a África, tocando a Espanha. Amém? O apóstolo me escreveu ontem à noite, de madrugada. O apóstolo da Espanha, o Roberto Senna, chega no Brasil 10 de junho. Quem quiser conhecê-lo, a sabedoria com que ele ministrou ontem, eu sei que impactou muitas pessoas. Vai chegar aqui dia 10 de junho. Os nossos amiguinhos juntos podem coisas grandes para o nosso Deus. Amém? E eu quero que você faça parte disso. Eu quero que você possa entender que nós estamos começando alguma coisa. Amém? Você serve a Jesus Cristo lá na tua congregação. Você serve a Jesus Cristo no bairro onde Deus te plantou, na cidade onde, amém, o Senhor te colocou. Que lindo isso. Amém, amados? Se a gente perde isso, a gente perdeu tudo. Esquecemos quem somos. Somos parte do corpo de Cristo. Mas, amados, juntos a gente pode mais. Eu tive a honra de conhecer agora, meses atrás, o apóstolo Marcelo, amém, ali da cidade Líder, na Zona Leste. Gente, no lugar de muita luta aqui na cidade de São Paulo, ele está juntando pastores toda semana para estar junto e tomar café. E é mais café, e um prega, outro pega, é uma bênção. Mas na hora que o Marcelo chamar todo mundo, vamos ganhar o nosso bairro para Jesus, vocês vão ouvir falar que a cidade Líder vai se levantar como uma líder de transformação na cidade de São Paulo. Amém? Lá é uma das bases que a profetisa Cida Nicolau disse, amém, nos trabalhos de intercessão pelo mundo, essa igreja e esse povo são uma base de intercessão, estão orando não só por eles, mas por aquilo que Deus quer fazer nas nações. Realidades tão diferentes, mas conectados. Eu posso fazer alguma coisa com o pequeno que Deus me tem dado para servir os meus irmãos. E a gente juntos vai chegar mais longe e vai alcançar mais. Amém? Se a gente colocar Jesus no lugar mais alto, como centro de tudo, como alvo de tudo, como único dono de honra, glória e louvor para sempre. Amém, irmãos? Amém? Precisamos ser um novo odre. Eu estava contando esses dias, meu Deus, quantos avivamentos eu já vivi. Meu Deus do céu. Eu tive desviado 13 anos, mas longe. Pensa em alguém que foi longe. Pensa de alguém que chafurdou na lama do pecado. E Jesus me trouxe de volta. E, gente, quando eu voltei, estava acontecendo avivamento, amém? Lá do final dos anos 90, ia renascer em Cristo, e as músicas, e aquele mover. Quero lembrar uma música. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, encher-me com tua glória, respirar o teu amor. Gente, o que Deus fez
nessa nação, nesse tempo. Mas alguém lembra que nós vivemos um avivamento naqueles dias? Quantos cantaram e beberam aquelas águas? Amém, amados? Queridos, e na virada do século, o que Deus fez com diante do trono? Amém? Preciso de ti. Amém? Quantas coisas lindas o Senhor fez. Pai, meu Pai. Queridos, quando o Senhor está fazendo um movimento na igreja de Cristo, queridos, flui adoração ao trono do nosso Deus. Pessoas são despertadas. Sabe o que eu quero declarar e profetizar? Que novos cânticos vão marcar um novo tempo. Que os salmistas fiquem atentos. Vão deitar com papel e caneta, porque você vai receber as melodias e você vai ter que acordar rapidinho e cantar logo para não perder. Amém, amado? Você está pronto para isso? Para Deus usar. Amém. Usar a nossa vida, de vez em quando Ele manda um asilo em hebraico ainda para mim. Aleluia. Você está pronto para Deus te usar? Você está pronto para viver um novo avivamento? Queridos, Deus fez tantas coisas. O movimento de pequenos grupos, que lindo que foi aquilo. Mas por que o Brasil não está melhorando? Não obstante, Deus está fazendo tanto por nós. Não está melhorando, está piorando. Vocês estão percebendo isso? Será que Jesus não falou a respeito disso? Que os odres precisam ser novos, para que o vinho novo, quando derramado, não se perca, e se perca o vinho e também os odres. Vocês estão aqui, irmãos? Quantos odres Deus tem levantado, mas que não permitiram uma transformação de dentro para fora. E como a gente se choca quando alguns odres preciosos, os odres são preciosos, amém? Se romperam. Cadê aquela pessoa que estava aqui? Cadê aquele irmão tão extraordinário? Cadê? A gente, depois de muitos anos caminhando com Jesus, a gente fala, meu Deus, como dói a gente perceber que algumas pessoas extraordinárias que conhecemos sumiram. Cadê aquelas pessoas? Mas Deus tem nos permitido estar aqui, vamos trabalhar. Amém, irmãos? Aleluia, repete comigo, eu preciso ser um novo odre. Eu preciso permitir uma transformação que Deus quer fazer nas nossas vidas, amém? Amados, nós temos um propósito profético que é preparar a igreja para a manifestação do reino e o retorno de Jesus Cristo. Queridos, eu não sei quantos sabem, mas eu vi a Márcia Maluf chegar ali, a gente discute muito sobre datas, sobre coisas, e aí eu disse para ela, olha, nas minhas contas, está fazendo nessa Páscoa que passou, viu, apóstolo José, escuta essa, 2000 anos que João Batista começou o ministério dele, na última Páscoa. Sabe o que isso quer dizer? Que no próximo Sucote, na próxima festa de tabernáculos, é possível que complete 2000 anos que Jesus foi até o Rio Jordão e foi batizado por João Batista, e o céu se abriu, e o nosso Deus e Pai disse, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Será que essa data de 2000 anos, amém, pode nos trazer algum sinal do que Deus pode fazer? Quando se completar 2000 anos que a plenitude do Espírito veio sobre Jesus, nós, o corpo de Cristo, precisamos de algo que a gente não consegue com a nossa capacidade organizadora, com os nossos talentos. Nós precisamos do sobrenatural. E o sobrenatural só vem sobre o natural. A nossa incapacidade, a nossa dificuldade, os nossos limites são tantos que a gente tem uma grande possibilidade de viver coisas extraordinárias de Deus. Porque o nosso vazio clama pela plenitude dEle. Deus quer se derramar em quem tem lugar para se derramar. Nós precisamos ser novos odres. Precisamos entender que sim, nós temos um compromisso com a nossa igreja local, temos um compromisso com as pessoas que o Senhor confiou para que cuidemos delas. Mas, queridos, essas pessoas podem ser ensinadas que não é só isso. Hoje eu escutei de uma ovelha que Deus tem confiado a nós. Puxa, é muito mais do que eu pensava. É muito mais, é muito mais. É muito mais do que você colocar envelopes na cadeira da sua igreja. É muito mais do que você limpar o banheiro da sua igreja. É muito mais do que você cantar alguns louvores na sua igreja. Nós estamos preparando a volta de Jesus.
Amém? O João Batista veio para preparar o caminho de Jesus para que ele morresse. O João Batista foi morto, não é, decapitado, preparando o caminho de Jesus, que morreria por todos nós na cruz do Calvário. Pois o Antigo Testamento termina com isso. Eu enviarei Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Queridos, o caminho do Senhor para a volta e para o reino dele está sendo preparado. E Jesus, amém, está chamando nós do Brasil para fazermos parte disso. Eu quero. Eu quero estar nisso, amém? Quais os objetivos principais, amém, desse projeto, dessa ação? Primeiro, unidade e conexão. Erradicar a solidão, ouvimos bastante isso aqui hoje. Erradicar a solidão ministerial que abre brechas para você ser ferido, para você ser atacado. Erradicar essa solidão, conectando pessoas. Amém? Que tremendo você conectar pessoas extraordinárias. Hoje terminou aqui, o apóstolo Josué, que é aqui da cidade, né, disse assim, Paulo, me apresenta o Joseir. Eu falei, já. Queridos, eu apresentei os dois, já marcaram uma agenda, já. Eu sou amigo dos dois, eu amo os dois, amém? Mas já eles vão ser mais amigos entre eles do que eram comigo. Isso é um dom que Deus me deu. Eu amo conectar pessoas. Eu amo apresentar pessoas extraordinárias que eu conheço para outras pessoas mais extraordinárias ainda. Amém? Deus usa cada um do jeito que Ele quer. E Deus me fez, amém, uma pessoa que admira talentos, capacidades, dons que Ele colocou em pessoas. E às vezes eu trabalhava com recursos humanos lá, quando tinha minha vida profissional, e continuo trabalhando com recursos humanos até hoje, amém? Então eu tenho um dom para ver talento nas pessoas. Eu vejo, meu Deus, essa pessoa é incrível. E essa daqui encaixaria perfeitamente lá com aquelas. Eu preciso apresentar essas daqui. Amém? É o jeito que Jesus me chamou. Eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia lá atrás, profissionalmente. Conectando pessoas e capacitando pessoas para aquilo que Deus quer usar a vida delas para, amém, o tempo mais glorioso que a gente está por viver. Amém, amados? Amém. Nós precisamos ter conectados líderes, pastores e empreendedores do reino. E essa mobilização, ela vai ser global, e temos que engajar a igreja brasileira, amém, que está nas nações da terra. Queridos, é verdade, nós temos uma nação para conquistar para Jesus Cristo. Vimos o Carlos Altman hoje aqui contando o que Deus tem feito nos 40 anos, lá no Heliópolis. Mas nós moramos perto do Heliópolis, sabemos que tem muito mais trabalho para ser feito, sabemos que muito mais pode ser realizado, amém, irmãos? Queridos, precisamos ver o que Deus está fazendo lá e reproduzir onde você tem sido colocado, onde tem sido plantado, como o reino de Deus é rico. E nós temos isso acessível a todos nós. Precisamos estar juntos, precisamos preparar a igreja para a manifestação do reino de Deus, para a volta de Jesus. Isso, amém, estando juntos, engajando a igreja brasileira com as nações. Por favor, preste atenção, se você esteve ontem à tarde, quando vimos sobre a história da igreja, que por 3 vezes, 2, amém, eu sabia, uma eu estava presente, que Deus usou norte-americanos para profetizar sobre líderes brasileiros, amém, de que assim como no século XIX, Deus fez o Reino Unido o lugar mais rico do mundo, e no século XIX, o Reino Unido evangelizou o mundo inteiro, no século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se transformou na maior potência mundial. E Deus usou os americanos para evangelizar a gente aqui no Brasil. Amém? Queridos, 3 vezes eu vi, me desculpa, 3 vezes aconteceram, uma vez eu vi, americanos dizerem para brasileiros, aquilo que estava conosco no século XX, agora Deus está passando para vocês. Aconteceu em 2006, no dia que isso aconteceu, eu tinha voltado para São Paulo, não estava lá, mas eu sei que aconteceu. Aconteceu lá em 2008, lá em Minas, num sítio, eu contei sobre essa experiência. Líderes americanos se juntaram, Ana Paula Valadão estava ministrando adoração, alguém no piano, não lembro quem era, e ela cantando. Aí de repente parou a adoração, ninguém entendia o que estava acontecendo. Eram os americanos declarando, nós profetizamos que aquilo que estava sobre nós, a tocha de evangelizar as nações que estavam sobre os Estados Unidos, passa para o Brasil. Por isso que quando a pastora Ana Paula Valadão e o Gustavo Bessa abrem uma igreja brasileira nos Estados Unidos, isso é um sinal para nós. Começou. Amém, amados? Eu vi ela receber a palavra profética, mas agora ela plantou uma igreja numa outra nação.
E hoje devem falar em português, mas já vão falar em inglês e vão alcançar os americanos. Quem abençoa é abençoado, amém? Quem abençoa é abençoado, amém? Então, queridos, os Estados Unidos nos abençoaram tanto. Que bom poder começar por lá. Começou! Diz assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Deus quer usar. Puxa, isso é muito de Deus. Você lembra o nome dele? Do empresário, estou esquecendo aqui. Altomir. Queridos, a Adonep, a Associação dos Negócios do Homem do Evangelho Pleno, começou no começo do século XX, no avivamento que aconteceu na Rua Azusa, o avivamento pentecostal, amém? Deus despertou um grupo de pessoas que tinha saído lá da Armênia, fugidos daquela mortandade que fizeram com os armênios, foram para a costa oeste americana, para a costa oeste, e chegaram lá quando estava para acontecer o avivamento da Rua Azusa. Então os armênios foram avivados pelo Espírito Santo, e tinha um deles que chamava Demo Shakarian. Ele não era um pregador, ele era um homem de negócios. E ele entendeu que o dom dele era colocar homens de negócios para se falar, e alguém que era de negócios, não é, que cria em Jesus, poder contar para os outros o que Jesus tinha feito na vida deles. Foi assim que esse homem de negócios, né, profetiza Rita, que parecia impossível que ia servir a Jesus, se converteu ao Senhor. Amém, apóstolo? O que ele está contando aqui, amados, o apóstolo Sandro de Uberlândia, para quem nos acompanha pela internet, que esse ministério tão importante no mundo inteiro, a Adonep, transferiu a autoridade mundial para um brasileiro. Isso aconteceu alguns anos atrás. Então, esse ministério que alcançou pessoas no mundo inteiro, de alguma forma, também foi passado para o Brasil, penso eu, como despertou o apóstolo Sandro para falar, como um sinal do que Deus está fazendo. Repete comigo, Deus está fazendo. O que eu quero agora é fazer parte disso, amém? Aleluia, aleluia. Queridos, nós precisamos de uma capacitação contínua, criar um ambiente de apoio mútuo e otimização de recursos para fortalecer os ministérios locais. Amém, irmãos? Aí o pastor está lá, ele está do lado de algumas coisas ruins lá, na igreja onde ele congrega, e as coisas não vão para frente. Não há nada que ele faça que mude. Amém? Ele sente estar numa guerra espiritual. E ele pede para as pessoas da igreja, gente, vamos orar, porque Deus pode mudar essa situação. Pode, claro que pode. Mas ele pode estar conectado ao reino de Deus, que é grande. E Deus pode movimentar pessoas que têm autoridade, que têm experiência, para que possam ir ajudar essas pessoas nesse local a dizer, basta, o reino de Deus vai avançar aqui, mal, foge, e em nome de Jesus, com a autoridade de Deus que eu estou declarando. Queridos, dias atrás, precisando de ajuda, amém, para uma pessoa querida, da nossa congregação, que queria ser ministrada, mas por alguma razão, queria ser ministrada por alguém que não a conhecesse. A gente respeitou isso, amém? Para quem que eu liguei? Para uma das amigas que Deus nos deu no reino, para a pastora Adriana. E ela disse, claro, a minha agenda está até aqui, mas por causa do amor que une a nossa casa, eu vou arranjar um espaço. Amém, amados? Queridos, nós precisamos de uns dos outros, porque Deus vai usar todo mundo para a glória dEle. Precisamos estar conectados e servindo uns aos outros, servindo uns aos outros. Amém? Nós temos um cronograma que a gente quer compartilhar com todos, mas para isso nós precisamos de uma forma mais inteligente de comunicação. Os grupos de WhatsApp, que ninguém aguenta mais, quem não aguenta mais grupo de WhatsApp, levanta a mão. Amém? Parece que os irmãos ainda não entenderam que aquilo não é para dar bom dia, não é para mandar flor. Mas mesmo sabendo disso, a gente ainda usa mal, não é? E que raiva que dá quando alguém sai do grupo e não fala nada e fica aquele carão. Não é? A gente não sofre disso?
Nós precisamos melhorar, precisamos aprender como. Tem gente esperta no nosso meio, tem gente com sabedoria de Deus no nosso meio. Nós precisamos lidar bem com a inteligência artificial. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo escolhido por Deus para fazer com que o evangelho cresça. Amém? Então nós vamos dominar toda a tecnologia. Amém? O Senhor fez para estar nas nossas mãos. Está escrito lá, o apóstolo Paulo, quando ora por nós, aos Efésios, ele ora assim: Pai, abre os olhos do entendimento deles, para que eles conheçam qual é a esperança do chamado deles em Cristo Jesus. E depois você continua lendo, você vê o que acontece quando alguém descobre para o que foi que nasceu. Todos os recursos humanos, tecnológicos, financeiros, todos os recursos são liberados para quem entende para o que foi que nasceu. Repete comigo: Deus tem recursos para nós fluirmos no que Deus tem para nós. Amém? Para o que foi que você nasceu mesmo? Para o que Deus te chamou? Deus me chamou para conectar pessoas. Amém? Deus me chamou para amar e consolar a casa de Israel. Deus me chamou para falar de Jesus para qualquer pessoa que Ele colocar no meu caminho. Amém, amados? Queridos, para o que foi que Jesus te chamou? Tem talentos que você tem que é incomum. A maioria das pessoas com quem você lida não tem o talento que você tem, porque Deus te fez, Ele te quis nessa geração. Mas eu preciso estar perto de você, conectado a você. Nós precisamos uns dos outros. Como vamos fazer isso? Precisamos de tecnologia, precisamos de organização para isso. Amém? Primeiro ponto, eu queria te pedir, nós temos um site, ok? Que nós criamos e nós vamos colocar os vídeos, as imagens e tudo. E nesse site que a gente criou, amém? A gente fez lá uma pesquisa. Porque a gente precisa saber quem que você é e o que você faz. A gente precisa dar os primeiros passos para a gente se conectar. Vocês estão comigo aqui? Amém? Então, quando você entrar lá, por favor, onde está conexões, eu preciso, por favor, que você possa preencher essa pesquisa. A gente precisa saber quais são os dons que fluem na tua vida, com o que você está envolvido. Amém? Porque a gente precisa conectar as pessoas. E se a gente não sabe o que cada um faz, como é que a gente faz essas conexões? Hoje, um apóstolo me procurou, amém, dizendo: eu preciso de ajuda, porque Deus nos tem mostrado no local onde Deus me plantou algo muito pesado, muito das trevas, eu preciso de ajuda. E eu disse: pronto, Deus está nos dando uma tarefa. Preste atenção, por favor. Ninguém aprende na aula. Na aula, a gente tem informações. Hoje, várias pessoas ficaram impactadas com a maneira que o apóstolo José nos ministrou, amém? Mas se a gente não fizer nada com o que ele ministrou, a gente vai dizer daqui a algum tempo que foi tremendo aquele negócio que teve lá. Mas o que falaram? Eu não lembro direito, mas eu sei que foi tremendo. Se nós fizermos lição de casa, se pegarmos alguma coisa prática, amém, professor? Para colocarmos em prática, queridos, nós vamos aprender a lição. Tem uma música de pessoas que não são cristãs, que eu amo, que diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Amém? Vamos trabalhar? Queridos, hoje um líder cristão importante no Brasil me procurou e disse: eu tenho um problema assim na nossa cidade. Então eu disse para ele: pronto, já temos um trabalho, uma lição para fazer. Vamos conectar, vamos juntar essas pessoas, vamos orar, vamos buscar estratégias de Deus. Talvez você está enfrentando um problema lá na sua região e está na hora da gente se conversar. Então começamos. Amém? E para isso nós precisamos saber quem você é, o que você faz, o que você está. Tem pessoas aqui que Deus tem dado graça com políticos. Amém, amados? Não é fácil isso. Mas Deus tem aberto portas, então vamos atravessá-las. Você trabalha com o quê? O que você faz? O que de especial Deus tem dado para você? Nós precisamos identificar para conectar as pessoas. Esse é o nosso maior desafio. Não dizer que é tremendo, não dizer eu quero, mas a gente fazer de forma prática a lição de casa, para que a gente possa avançar. Amém? Quero falar sobre agendas. Escutamos vários aqui falarem da importância, da proximidade que nós estamos com a festa de Pentecostes. Do dia que Jesus ressuscitou, até o dia que o Espírito Santo veio sobre a igreja, passaram 50 dias. Amém? A palavra em grego para 50 dias é Pentecostes. Tudo bem, amados? Em hebraico essa palavra é Shavuot, que é a palavra para semanas. Porque passaram 7 semanas
entre o povo sair do Egito, amém, e chegarem no Monte Sinai. Então, por causa das semanas, Shavuot. Shavuot é a palavra para Pentecostes. Deu para entender? Queridos, o profeta Roberto teve que voltar para Ribeirão Preto, mas antes de sair disse assim, Paulo, segunda-feira agora, na contagem do Homer, que é uma coisa que os judeus fazem todos os anos, do dia da ressurreição de Jesus, eles usam uma outra data, que seria o dia que se podia colher a cevada lá em Israel. Se contam 50 dias até a festa de Pentecostes. E na história de Israel, no 33º dia, teve uma praga num determinado momento, e no 33º dia dessa praga, a praga cessou. Então, os judeus até hoje entendem que esses últimos dias antes de Pentecostes, não é um tempo de vida, é um tempo de grande esperança. Agora nós estamos aqui, servos de Jesus, amém? E esse dia que o Roberto me falou é segunda-feira agora, se o 33º dia, desde a Páscoa, chegando em Pentecostes. Agora nós que somos cristãos, lembramos que no 40º dia, depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele voltou para o céu. E tinham as pessoas, 500 pessoas olhando para o céu, e de boca aberta. O que aconteceu? Eu vi ele subir, uma nuvem envolveu ele, e apareceram 2 anjos e disseram, o que vocês estão olhando para cima? Do jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer, ele subiu em glória, vai voltar em glória. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. A Shekhinah o envolveu, e a Shekhinah vai trazê-lo de volta. A glória de Jesus se manifestará, amém, amados? Então, o que vocês vão fazer agora? Vão se preparar, vão estar juntos. E durante 10 dias, eles ficaram todos juntos, um só coração. 500 pessoas ouviram, só 120 obedeceram. Mas dos 120 que obedeceram, 100% foram cheios da plenitude do Espírito Santo. O Espírito caiu sobre todos. Amém, amados? Preste atenção, Deus não deu o Espírito Santo para todo mundo, para usar só meia dúzia de líderes influentes. Repete assim comigo, Deus quer usar a minha vida. Repete comigo, eu tenho o Espírito Santo. E Deus vai me usar, amém, amados? Você está pronto para isso? Aleluia. Eu quero te fazer o convite. No Brasil ainda, amém? Não é feriado nas festas do Cordeiro, mas será. Amém. Quando Cristo voltar, amém, nas festas do Cordeiro vai ser feriado no mundo inteiro, amém? Mas enquanto isso, a gente tem que se adaptar. Então, todo mundo vai trabalhar em Pentecostes nesse ano, porque cai numa quinta-noite e uma sexta. Sexta-feira vai todo mundo trabalhar, amém? Fala assim, glória a Deus, vou trabalhar. Não é uma bênção trabalhar, apóstolo? Na igreja, a gente só encontra com crente. Não é verdade? É uma bênção estar com os irmãos. Mas para fazer o reino de Deus crescer, é lá fora. É lá no meio corporativo. Todo mundo chama o apóstolo Sandro, nas empresas onde ele presta serviço, de pastor Shalom. É pastor Shalom? O Sandro Shalom. Porque ele chega no meio empresarial de grandes empresas dizendo, Shalom. Amém, irmãos? Fala assim, Deus quer me usar. Amém? No meio corporativo, no meio acadêmico onde você está, você pode ser um luzeiro de Deus. Amém? Precisamos ser úteis ao Senhor. Gente, dia 24 de maio, um domingo, eu quero te convidar a você celebrar a festa de Pentecostes. Amém? Em algum lugar específico, não, lá na sua congregação. Chama outros irmãos, chama outras congregações para celebrar com você. Mas o que eu faço? Vamos estudar junto. Amém? Mas o que importa é que a gente dê passos para estarmos conectados. É que a gente se instrua durante esse tempo. É que a gente, como ouvimos tanto hoje, devotemos a Deus um tempo de jejum, um tempo de oração, um tempo de intensidade, dizendo, Senhor, eis-nos aqui, Rinene, usa nós, envia a gente, nós queremos fazer parte. Foi assim que nasceu, amém, a igreja, cheia do poder do Espírito Santo. Deus quer usar as nossas vidas nesse tempo. Eu te faço um convite, a partir do dia 12, amém, 12 de maio, vamos colocar isso nos nossos meios. Nós vamos começar um jejum, nós vamos buscar Deus com intensidade, nos 10 dias que nos separarem até a festa de Pentecostes, e depois a gente vai fazer festa, amém? Vamos celebrar que Deus nos deu a palavra no Monte Sinai, e que Deus derramou o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes em Jerusalém, amém?
que eu vou fazer? Eu vou celebrar. E daí? Daí eu não sei. Lá atrás é o Espírito Santo, Deus pode se derramar de novo. Eu estou nessa expectativa. Quando eu me reúno com os meus irmãos para adorar, a minha expectativa sempre é essa. Talvez Deus se derrame agora, hoje, no nosso meio. Por isso eu quero estar junto, quando a igreja de Cristo se reunir. Eu quero te fazer esse convite, amém? Para você se importar com a proximidade da festa de Pentecostes que está diante de nós. Talvez, amados, amém? Um tempo de grande liberação do Espírito Santo sobre todos nós. Alguns anos atrás, eu estava em Jerusalém com um grupo. Se não me engano, o pastor Feliciano estava comigo. Ele estava. O pastor Feliciano estava por aqui. Eu vi aqui. Quando nós voltamos para o Brasil, o apóstolo Sandro estava também. Eu tive que ficar um dia a mais, por causa de lugar de voo. E era justamente a noite de Pentecostes. E aí tem um lugar lá em Israel, Yad Hashemonah, em que todos os judeus que creem em Jesus na nação, porque tem muito pouco judeu que crê em Jesus lá, todo mundo se reúne para adorar juntos a Deus. E é uma madrugada, gente, que ninguém dorme. Os judeus celebram a festa de Pentecostes assim, todo mundo passa acordado, não é? Estudando, lendo, e eles passam adorando. E gente de todo lugar do mundo que você possa imaginar, adorando a Jesus juntos em Jerusalém, na noite de Pentecostes. Sabe o que eu vi? Eu vi judeus orando em línguas espirituais. Eu vi judeus profetizando. E gente de todas as nações, e nós brasileiros lá no meio. Amados, não interessa de que congregação, amém, você está servindo e faz parte. Quando o Senhor nos chama para estarmos unidos juntos, é para lá que eu vou. A minha agenda é a do Senhor. Aonde o Senhor estiver, aonde Ele se manifestar, é ali que eu quero estar. Eu te convido, amém, ponha na tua agenda, em primeiro lugar, primícia é o primeiro, amém? Não podem haver mais de um primeiro lugar na sua vida, senão não é primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar da tua história. Marque na tua agenda as coisas que são de Deus e que mostram o Senhor. Segunda coisa, queridos, no mês de novembro, numa data que a gente ainda está estudando, nós vamos ter uma primeira conferência Vem. O que a conferência Vem? Nós vamos continuar juntando pessoas que Deus tem usado no Brasil e em outras nações, expandindo essa rede de relacionamentos, expandindo o nosso poder de alcance, amém? Inspirando pessoas, capacitando pessoas para que possam ser enviadas. Eu acredito que até lá, desse momento que nós estamos vivendo, nós vamos ter dado alguns passos de maturidade e de crescimento, amém? Esse summit aqui foi o encontro, a primeira cúpula, e que estamos juntos aqui para dizer, Deus, eis-nos aqui, conta conosco, mas nós precisamos, em nome de Jesus, fazer com que isso cresça. Amém, amados? O tempo de trabalharmos apenas com pessoas a quem nos submetemos, e aqueles que se submetem a nós, passou. Está na hora da gente se relacionar com os irmãos, que são diferentes, e que pensam diferente de nós, mas que se respeitam e se amam muito, e que perceberam que juntos a gente pode muito mais do que a gente tem conseguido até agora. Você quer fazer parte disso? Se inscreva, amém? Dê o teu nome. Eu não sei se todos receberam esses panfletos que foram feitos aqui. Nesse panfleto tem esse QR Code atrás, você vai achar aqui o nosso Instagram. E no nosso Instagram você pode clicar nesse site, eu te peço, vá lá ainda hoje e coloque as tuas informações, nos deixe saber quem você é, para que a gente possa avançar para os próximos passos que precisamos dar, amém, irmãos? Nós precisamos urgente, não é, de um banco de dados, para que a gente possa organizar e saber quem que é quem são as pessoas que para determinados trabalhos precisam ser reunidos, amém? Quem nós precisamos tocar, qual é o telefone, o e-mail dessas pessoas, como que a gente pode se organizar para dar avanços. Amados, tem trabalho para ser feito, amém? Mas para isso nós precisamos dizer, eis-me aqui, não apenas de boca, não apenas com emoção, mas com atitudes. O meu ministério, o trabalho que o Senhor me confiou, amém, foi Ele que deu e é para a glória dEle. Eu quero que o reino, amém, seja servido desse trabalho. Então, o nosso pedido a você, nesse projeto Vem, é que você possa se engajar de forma objetiva, amém, se colocando os teus dados, dizendo, eu quero participar, eu quero estar envolvido.
Nós não vamos fazer grupos intermináveis de WhatsApp, amém, que não tem sentido algum. Nós queremos grupos que se reúnam para fins específicos, amém? Trabalhos orientados que vai ter um fim. Fizemos as tarefas, fizemos aquilo que precisávamos, encerramos esse grupo, estamos prontos para o próximo desafio. A gente pode ser mais organizado, a gente pode ser mais eficiente no que Deus tem para nós. E para isso a gente precisa trabalhar. O convite para os servos é, vamos trabalhar, até que o Senhor volte. Quando Jesus voltar para me buscar, amém? Ele vai me achar trabalhando. Amém, amados? Amém? Se você crê no arrebatamento ou não, não me importa. Se for arrebatar e eu estiver aqui, eu vou com ele. Amém? Se eu não estiver aqui, ele vai me ressuscitar. Amém? Amém? Qual que é o público-alvo, gente? Líderes de todas as esferas. Eu liguei para o Joseir, amém? Líder de uma rede gigante no Brasil. Quantos líderes estão debaixo da autoridade dele? E eu disse, precisamos estar juntos, irmão e amigo. Né, apóstolo Sandro? Nós fizemos parte, né, de um grupo e sofremos juntos, choramos juntos, mas a amizade permaneceu. Que lindo, né? E aí eu liguei para esse amigo querido e ele disse, eu vou estar no Rio de Janeiro no dia 30, eu volto para Brasília. Ele pensou em vir de carro, mas seria até arriscado. Mas ele pagou caro para estar aqui, para dizer, nós estamos juntos nisso. A profetisa Cida ia estar lá com o Edgardo Silvoso na Argentina, mas ela entendeu que tinha alguma coisa na nação que Deus, amém, a colocou, amém, que ela precisava estar envolvida. A apóstola Geisa, lá em Gramado, ela disse, o quê? Eu vou. E esses irmãos, amém, com esforço pessoal como todos, disseram, eu quero estar envolvido no que o Espírito Santo está fazendo. Eu louvo a Jesus Cristo por isso. Eu louvo a Jesus pela tua vida, meu irmão e minha irmã, que está aqui. E louvo a Deus, porque daqui a algum tempo você vai dizer, puxa, eu estava naquele dia. Bendito é o nome de Jesus. Amém? Nós precisamos ser um hub, amém, descentralizador. Esse negócio de homem aparecer, o nome aparecer, isso tem que acabar. O nome de Jesus tem que ser levantado, exaltado. Amém, amados? Nós precisamos de uma nova cultura, precisamos ser um odre novo. E para isso precisa de esforço, porque a gente gosta do vinho velho. Não é? O vinho velho é uma delícia, sim ou não? Não te dá surpresa. O vinho novo é violento, mas nós precisamos, amém, daquilo que Jesus quer nos entregar. E eu não quero arrebentar, amém? Eu quero continuar por algum tempo ainda servindo a Jesus. Vamos fazer isso juntos, vamos deixar Deus quebrar algumas coisas internas da nossa cultura cristã, da nossa cultura evangélica. Me ouçam, por favor, amém? Falo como alguém que já está servindo a Jesus há muitos anos. Nos anos 90, a apóstola Valnice, com quem a gente pôde ter a honra de servir tanto tempo no Conselho Apostólico, ela pregava uma palavra que para mim não tinha lógica. Você deve lembrar, você caminhava com ela. A igreja de Laodiceia. Era uma pregação, era um seminário que ela fazia. Só que nos anos 90, o Brasil estava vivendo um avivamento. Algo incrível. E eu pensava, na minha cabeça ali, começando a caminhar com Jesus. Mas não tem como ir para esse buraco. Não tem como viver esse negócio aí. Uma igreja que Jesus olha e fala, miserável, pobre segue está nua. Enquanto as pessoas dessa igreja, cheias de recursos, de ouro, de tudo. Mas aos olhos de Jesus, nada. Eu pensei que seria impossível viver isso. Diante de Deus, eu pensava isso. Essa pregação que essa irmã está fazendo, não tem como, porque olha o que está acontecendo no Brasil. Está todo mundo se convertendo. Não tem como descer essa ladeira. Não tem. Talvez fomos mais para baixo do que eu podia imaginar. E se Jesus volta hoje, eu repito isso com tristeza, não é jargão. Se Jesus volta hoje, para alguns ministérios vai ser um fracasso. Vai ser um problema grande, porque o negócio da fé vai acabar quando Jesus voltar. Amém, amados? Eu não quero estar nisso. Amém? Jesus fala de uma igreja também chamada Filadélfia, com pouco poder. Louco isso, hein? Uma igreja com pouco poder, mas que guardou a palavra e o testemunho de Cristo. E por isso, para eles tem uma porta aberta no céu que ninguém pode fechar. Eu quero fazer parte, amém, daquilo que Jesus tem para nós. Amém, amados?
Para todos tem solução, e a solução é Cristo. Amém? Arrepende-te, ele fala para todas as igrejas. Volta de onde você caiu. Amém? Quem não recebe palavra de repreensão é a igreja de Esmina, a igreja perseguida e a igreja com pouco poder de Filadélfia. Mas que guardou a palavra de Deus e o testemunho de Cristo. Encerro com isso. Nós precisamos posicionar a igreja como protagonista relevante diante dos desafios sociais e políticos atuais. A culpa do ex-presidente, que poderia ter sido o maior presidente da história do Brasil, não por ele, mas por aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele, não me interessa de que partido você é. Eu não sou partidário, eu sou de Cristo. Amém? Um dos grandes problemas que ele teve foi a nossa idolatria. Nós somos um povo idólatra. E nós idolatramos líderes espirituais. E nós idolatramos pessoas em evidência. E nós idolatramos políticos. Isso é uma vergonha para nós. Eu conheci o ex-presidente quando quando Israel fez 70 anos. Fui convidado para uma sessão solene lá na Câmara dos Deputados. Então, estava lá com um deputado que hoje trabalha aqui no governo do Estado de São Paulo. E aí, eu estava lá com os deputados e eu estava do lado do embaixador de Israel. Aí chegou o ex-presidente e eu estava do lado do embaixador de Israel, amém? Então, ele cumprimentou o embaixador e me cumprimentou. Falei, deve ser alguém, porque está do lado do embaixador, né? Eu não era ninguém. E aí eu cumprimentei. E desse dia, eu nunca mais encontrei ele. Preciso contar isso. Quando ele foi eleito em 2018, por uma conexão que nós temos com Israel, uma pessoa que trabalha ligada ao governo do Benjamin Netanyahu tinha uma palavra para entregar para o nosso ex-presidente. Só que tem coisas que você não se fala por telefone, não fala por meios digitais. Tem que falar de ouvido para ouvido, amém, de boca para ouvido. Então essa pessoa veio no Brasil e precisava de uma reunião. E com algumas conexões que Deus me deu de relacionamento, os amiguinhos, sabe os amiguinhos? Eu tinha alguns amiguinhos que nos permitiram que o ex-presidente recebesse um grupo de pessoas na casa dele. Sabe aquela casa que ele morava lá no Rio, antes de ser eleito? Naquela casa lá. E eu era para estar nessa reunião, amém? Vocês estão comigo? O meu filho está ali também. Só que no dia que era para encontrar com o presidente, o meu filho ia trocar de faixa de judô. E entre estar com o presidente e estar na troca de faixa de judô do meu filho, eu escolhi o meu filho, amém? Então eu não fui. E não encontrei com ele. Os amigos foram lá. O Benjamin Netanyahu veio de Israel antes da posse, se encontrou. As coisas aconteceram, amém? Eu não preciso estar. Eu preciso ser apenas o link que vai fazer as pessoas se falarem. Vocês estão comigo, irmãos? Aleluia! Aleluia! Só que aí, o filho desse apóstolo que teve aqui de manhã, amém? Eu nunca tinha visto ele na minha vida, é um profeta. E ele me apareceu no meu escritório e disse, eu tenho uma oferta de Deus para você. Falei, amém, glória a Deus, entrega aí, irmão. Ele entregou uma oferta que tinha essas notas, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1, que a gente nem usa mais, nota de R$1, mas ele tinha. E me deu moedas de 1, 50, 25, 10, 5 e 1. E disse, essa é uma oferta de oportunidade para a nossa nação. Amém, amados? Deus vai curar a economia do Brasil, porque aquilo que Deus tem para o Brasil é real. Foram as palavras que aquele profeta me trouxe, e me deu. E eu não encontrava com esse presidente, como eu te contei, desde a campanha política. Amém? Foi 2017 que eu tive com ele, lá na Câmara. E não vi mais esse homem. E não fui antes dele tomar posse. Não tive mais contato. E não tive contato nenhum com ele. Amados, liguei para os apóstolos do conselho. O apóstolo Sinomar, que era presidente do conselho de pastores de Goiânia, estava sempre com esse presidente lá. Falei assim, apóstolo Sinomar, se você tiver alguma agenda com o presidente, eu vou te mandar essa oferta, porque Deus vai curar a economia do Brasil, amém? Mas ninguém teve agenda. E naquela semana eu recebi um convite, amém? Para me encontrar com esse presidente lá numa igreja em Brasília, dias depois. O profeta Roberto de Ribeirão, que estava aqui conosco, foi comigo. Um filho querido que estava aqui antes de ontem foi comigo, o Diogo. E o filho do Carlos Altman. Fomos
tivemos lá um culto, e o presidente entrou, 3.000 pastores, foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na minha vida. Quando ele entrou, a idolatria pulou no nosso meio, e ovacionaram aquele homem. Eu não sei se Jesus entrasse ali naquela hora, seria mais ovacionado, de verdade. Amém? As pessoas que estavam, o Coronel Terra, amém, também estava conosco, do PM de Cristo aqui de São Paulo. Que vergonha da idolatria do nosso povo. Não é? Eu tinha uma palavra profética, eu tinha uma entrega para fazer, e aí uma história longa, amém? A gente teve que sair para buscar as malas, e quando nós voltamos, tinha detetor de metal para entrar, porque o presidente da República ia estar lá. E de 3.000 pessoas, nós éramos no 2.996, 7, 8 e 9. Não tinha, era o fim da fila. Só que um pastor querido, até hoje eu não sei como que ele me reconheceu, ele foi lá, ele era da organização daquele evento, pegou a mim e os que estavam comigo e levou e colocou. A gente só não sentou na primeira fileira porque a gente não quis. Porque Jesus mandou não sentar na primeira, deixar a primeira para a gente mais importante, amém? Nós sentamos na segunda fileira, ele falou, agora vai, amém? Quando terminar, a gente entrega a oferta profética. Só que o ex-presidente disse, agora eu vou tirar fotografia com todo mundo. E os 3.000 correram na escada, e não tinha como entrar ali. Não tinha. E eu tenho 1,92 m, amém? É errado entrar numa fila e dar umbrada em irmão, sim ou não? Eu falei, não, Jesus, eu não vou entrar ali, sair empurrando alguém para entregar isso. Se o Senhor realmente me deu essa palavra profética para o Brasil, abre uma porta para que eu fale com ele. Aí eu preciso fazer alguma coisa, amém? Fui falar com uma moça que estava ali servindo. Eu falei, moça, aconteceu isso, mostrei para ela, ela falou, pastor, isso é muito importante. Espera que eu vou chamar o organizador. Chamou, esse mesmo que me pegou na fila, até hoje eu não sei por que ou como, esse homem disse assim, não, apóstolo, você que tem que fazer isso. Me colocaram um adesivo assim na lapela, mandaram dar a volta por um outro lado, diferente de onde estava a multidão, pararam a fila e me colocaram diante do ex-presidente com o apóstolo Joel Engel, lá do Rio Grande do Sul, e eu orei pelo presidente, entreguei aquela oferta e disse, presidente, Deus quer curar a economia da nossa nação. Eu não falei isso para ele, mas eu falo para você, o Reino Unido foi o império mais poderoso e rico do século XIX. Os Estados Unidos foi o país mais rico do século XX. E esses países receberam muito de Deus por causa da comissão que Deus tinha para eles. Sabe que eu estou esperando um milagre aqui no Brasil? E a economia do Brasil mudar. Em 2002, estávamos eu e a Neuza, naquele ano ninguém tinha ido para a conferência lá, lá no sul da Argentina, em Mar del Plata. Estávamos só eu e a Neuza. E aí, nós recebemos uma palavra profética da Cindy Jacobs, que Deus ia curar a economia do Brasil. E a crise que estava na Argentina não chegaria no Brasil. E nós fizemos um jejum de 40 dias. Eu não sei se vocês lembram disso. Foi no ano de 2002, se não me engano. Gente, você lembra, profetiza? Gente, mudou a história da economia naquele tempo. Foi uma coisa extraordinária. Nós vimos um sinal de Deus, de que quando a igreja se junta para orar, coisas extraordinárias acontecem. É loucura que eu estou falando, é claro que é loucura. Mas eu creio que Deus pode curar a economia do Brasil, se a gente de verdade se arrepender, se a gente de verdade tomar uma posição. Amém? Não interessa para mim quem você vai votar. Você devia falar com Deus e pelos teus valores, você votar bem, amém, irmão? Mas eu não sou partidário, eu sou de Cristo. Porque todo mundo que confia no homem vai se decepcionar. O profeta Samuel foi reclamar com Deus e escutou algo que a gente não tem ouvido. Oh Deus, eles estão querendo ser como as outras nações da terra. Aqui no Brasil nós também. Querem um rei, dá um rei para eles, eles estão querendo dar. Eu vou dar um rei do jeitinho que eles querem, do jeito que eles merecem, eu vou dar um rei para eles. Foi isso que aconteceu nos dias de Samuel. Ô Samuel, não é você que eles estão rejeitando, cara. Você não percebeu? É a mim que estão rejeitando. Mas pode deixar, eu sei dar para as pessoas o que elas querem. E Deus deu Saul para eles. Ele não precisa te lembrar quem que Deus deu para nós, amém? Fala assim, eu mereço. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor.
Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Da nossa idolatria. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu quero Jesus. Amém, amados? Nós precisamos combater a solidão. Trabalhar com relacionamentos de amizade, de fidelidade entre líderes. Além das barreiras denominacionais. Amém? Querido, trabalha. Hoje teve um pastor aqui, amém, com uma filha que tem problemas graves, motores, porque ela é adotada e os pais naturais eram pessoas terrivelmente envolvidas com drogas. E ele veio aqui enfrentando ainda os resquícios de uma luta terrível contra o câncer. Ele derramou o coração dele diante de Jesus e nos levou juntos aqui a um momento sobrenatural com Deus. Ele é da Sara Nossa Terra, de onde a profetisa Cida congregou tantos anos. E quando eu vou pregar lá, eu fico meia hora dizendo, Sara Nossa Terra, Jesus! Aleluia. Às vezes eu prego na Igreja Brasil para Cristo e eu profetizo, Brasil para Cristo! São expressões de Deus, proféticas, que o Senhor tem para nós. Nós somos o povo de Deus. E hoje, alguém da Sara Nossa Terra veio aqui nos ministrar. Porque nós somos muito mais do que barreiras que nos separam. Nós somos o povo de Deus, somos irmão. Nós vamos para o céu. Amém? Encerro com isso. Você quer arranjar um problema feio para a sua vida? Amém? Vai falar de mim para minhas irmãs. Elas são bravas. E você vai ter problemas. E eu sempre acreditei que porque a gente é parte do corpo de Cristo, a gente deveria ser como é nas nossas casas. A gente às vezes quer esganar os irmãos, sim ou não? Vou ser sincero. Seja verdadeiro aí. Mas não fala deles, amém? Porque são nossos irmãos. E a gente os ama. Amém, irmão? Amém, irmã? Vamos ficar em pé. Para você, nós estamos no Projeto Vem.